dizer bom dia para todos e todas aqui. É uma grande honra ser convidado pelo Arquimedes participar no congresso. Quero agradecer a todos os patrocinadores. Vamos lá, Unicamp, Instituto de Geociências, CAPES, FAPESP, CNPq, que fez a possibilidade que eu venha aqui com vocês. Durante essa viagem para o Brasil, consegui também dar palestras ao convite de Marcelo Nakashima e Zé Queiroz, lá no Nostradamus, na USP, na semana passada. E também fiz parte de uma mesa redonda no Congresso Geossaúde, na Universidade Federal de Grande Dourados, nessa semana. Então, é a terceira fala. E o português já está, não sei se está esgotando ou se está melhorando. Marcelo está aqui para me ajudar se não lembrar de alguma coisa. Então, o título, como sempre, um pouco diferente da programada. Convergências e divergências entre geografia humana e física nos Estados Unidos. Mas primeiro, eu sou de Kansas. Onde é Kansas? O que é Kansas? Agora, o que todos sabem sobre Kansas, né, é Dorothy, né, cachorrinho e os tornados. Né? Nosso pessoal de ciência da atmosfera está bem ocupada com as pesquisas sobre esses fenômenos em Kansas. Mas vocês sabiam que quem gosta de Pizza Hut? Pode levantar. Isso, tem alguns. Onde começou? Aqui, em Kansas, o primeiro Pizza Hut, sabia? Interessante, né? O que você aprende no Congresso Nacional de Geografia Física. Também, talvez não saibam disso, mas nosso time universitário de basquete é pentacampeão nacional. E um dos melhores times nos Estados Unidos. Marcelo já ficou fã de basquete quando passou um tempo com a gente. Esse aqui é James Naismith, o Dr. James Naismith. Era o inventor do jogo de basquete. Ele foi o primeiro técnico de basquete na Universidade de Kansas e o único de perder mais jogos do que ganhou. O resto ganhou. Mas está vendo a cesta de pêssego aqui que usou quando começou o basquete? E ele como chama? Internado. Ele morreu em Lawrence e ficou em Lawrence para sempre. E muitas pessoas que gostam tanto de basquete vai lá para ver, né, onde ele foi enterrado. Então, é uma introdução breve para Kansas. Fica bem no centro do país, longe do mar, longe de montanha. Na pradaria. Antes de mais nada, quero agradecer, dar os agradecimentos por uma longa relação entre Unicamp e a Universidade de Kansas, principalmente no Departamento de Geografia e Ciências da Atmosfera. Essa aqui foi uma foto tirada no ano passado, quando fiz um ano de sabática aqui na Unicamp, com apoio da Comissão Fulbright, apoio da FAPESP, nossa Fundação Nacional da Ciência, e nós juntamos todo mundo aqui na região que já foi para Kansas, e tinha uma orientada minha, a Lisa, que também passou um tempo aqui. Aí juntamos o pessoal para fazer uma festa lá em casa e comemorar essa relação, que agora nós celebramos recentemente um convênio entre Unicamp e Kansas para receber 2 alunos por ano, que podem ir lá e fazer crédito sem pagar nada. Né? E de lá pode chegar aqui também 2 alunos, ou de graduação ou pós-graduação. Então, muito obrigado por ter recebido esse tempo todo. Minha família ficou aqui comigo no ano passado. Eu posso falar de coração, Unicamp e Campinas, Barão Geraldo já é a nossa segunda casa. Então, muito obrigado. Agora, vamos para a fala aqui. Eu vou começar com uma pergunta, para a gente levar em mente essa pergunta durante a fala. Será que a fronteira do conhecimento do que estamos falando nesse congresso é no desenvolvimento de conceitos e práticas
programas e espaços de pesquisa que unificam a geografia física com a humana? Será que eis a questão mais importante? Para responder a isso, do ponto de vista de um geógrafo americano, nós temos que pensar na história da geografia nos Estados Unidos para entender o que estamos enfrentando para ter essa unificação da geografia humana com a física. E tem esse professor que eu vou apresentar aqui, o professor Jerry Dobson, ex-presidente da Sociedade de Geografia da América. Ele diz que, fora de humana e física tentando fazer uma unificação, a disciplina de geografia está em crise nos Estados Unidos. Outras pessoas dizem que não, mas ele diz sim, a tese dele é sim. Por quê? Porque não existe departamentos nas universidades elite, tipo Harvard, tipo Stanford. O público e pessoas na academia mal entendem a importância da geografia e nem tem geografia nas escolas, né? Ouvi falar que mudou um pouco agora o currículo das escolas aqui no Brasil, né? Geografia agora é opcional no ensino médio, é isso? Bom, nos Estados Unidos não existe nenhum regulamento que tenha que ter geografia. Se tiver alguma coisa de geografia, faz parte do currículo de ciências sociais que os alunos fazem no ensino primário e médio, mas não existe uma necessidade de estudar geografia. Então, a tese dele é assim. Aqui, uma coleção de fotos das universidades elites dos Estados Unidos. Harvard, Yale, Cornell, Brown, Columbia, Pennsylvania, Princeton, Dartmouth, Stanford. Agora, um teste. Qual dessas é o único de ter um programa de geografia, um curso de geografia? Vai ter a resposta depois. Então, fique guardando sua resposta. A crise que o Dobson fala, se você entende a história de geografia nessas universidades, que eu aprendi lendo esse trabalho Geography in the Ivy League por Richard Wright e uma aluna dele, Koch, a crise existe desde os primeiros cursos de geografia nos Estados Unidos. Antes de 1830, o curso já estava sendo criticado por ser uma coisa para a escola, não é para a universidade. É só a escola que deveria ensinar geografia, não universidades. Já entre 1830 e 1900, tinha a grande influência do determinismo ambiental. É isso que vocês chamam, environmental determinism, né? Que entrou e nós tivéssemos o início de geografia humana, o que a gente chamaria de geografia humana. William Morris Davis, um dos pais da geografia nos Estados Unidos, que é geomorfologista, já era parte da geografia dentro da geologia e conseguiu se formar um departamento de geografia que fora separado do departamento de ciência natural. Então, geografia veio já dentro das ciências naturais nos Estados Unidos. Já em algumas universidades, entrou a geografia econômica, a primeira geografia humana nos Estados Unidos, que iniciou, na verdade, em faculdade de administração, onde o estudo de uso de recursos naturais era a coisa primária, a maior preocupação dos pesquisadores nessa área. Quer dizer, já vemos uma geografia que não tem seu próprio lugar, já está sendo fragmentada pela própria formação da geografia dentro dessas universidades elites. Agora, expandiu bastante no início do século, 1900 até 1920. Tinha mais cursos, mais departamentos, mas ainda esses cursos ficaram dentro de departamento de geologia e administração, que não tinha nada a ver, né? Tinha poucos departamentos em si, departamentos consolidados de geografia nessas universidades. E essa história que li do Wright e Koch, eles falam muito da importância de certas pessoas com certo treinamento
que ajudou geografia a crescer nessas faculdades, mas quando eles terminaram a carreira e saíram, o que aconteceu? Aí enfraqueceu a geografia, porque não tinha essas pessoas reconhecidas, essas pessoas que conseguiam entender o porquê uma geografia física e humana junto no mesmo departamento. Então, eu acho que tem algumas coisas pessoais que entram nessa questão também. Agora, 1918, nós estamos no período das guerras mundiais. E tinha uma grande demanda para geógrafos pelo próprio governo, né, para lidar com os problemas relacionados à participação nas guerras. Mesmo assim, dentro da academia, geografia sofreu uma forte crítica de ser ainda influenciado pelo determinismo ambiental e que a disciplina faltava rigor. Não tinha rigor, não tinha conceitos para unificar as áreas de geografia. Fora das universidades elites, nós temos um fenômeno diferente. Em vez de pensar tanto na teoria, os atos de congresso nos anos 1865 e depois em 1890, iniciou uma abertura de universidades no meio oeste e no resto do país, focada na questão prática de ajudar a sociedade a melhorar a agricultura e a indústria. Então, não importava se não tinha um conceito teórico, se tinha, né, alguma coisa assim, nós precisamos entender questões, assim, entender dinâmicas práticas para passar das universidades para o público, né? O que o Brito falou ontem, a importância disso, né? Isso foi a razão da criação dessas universidades que se chamam Land Grant Universities. Kansas não é. Ao lado é Kansas State University, que é um campus agrícola, tem bastante engenharia, coisas práticas, entendeu? Wisconsin, por exemplo, é um dos melhores departamentos de geografia e universidades no centro do país. Nas elites, então, geografia sofreu bastante por falta dessa institucionalização como departamento consolidado de geógrafos humanos e físicos trabalhando junto. De 1945 para hoje, ainda tem a falta de consolidar com conceitos teóricos unificadores. Existe uma divisão forte institucional entre geografia humana, ainda em departamentos de administração, nos anos 40, e geografia física. Tínhamos muitos professores saindo das elites para trabalhar em Wisconsin, para trabalhar na Califórnia, e coisas assim. Então, tinha um refúgio para os geógrafos que saíram. Mas a grande ironia é que depois desses professores saírem e os departamentos de geografia fechando nas elites, o que aconteceu? As universidades começaram a formar centros de pesquisa em ciência regional, não geografia, ciência regional, planejamento, informática, análise espacial. E sabe quem empregaram? Os geógrafos. Então, é interessante como aconteceu isso. Quem pensava que Dartmouth é o único que sobrevive até hoje de geografia nas elites? Alguém? Ninguém? Nossa, então aprendeu mais alguma coisa, aprendeu. Dartmouth é o único de ter um curso e um departamento consolidado de geografia. Agora, essa aqui é parte da história de por que não existe. Mas tem outras evidências que geografia é muito forte agora nos Estados Unidos. E não tem nada a se preocupar. Não está em crise, diria a associação, the American Association of Geographers. É a maior associação dos geógrafos nos Estados Unidos. Tem uma forte presença...
Geografia tem uma forte presença nas universidades estaduais, principalmente públicas. Eu vou falar um pouco mais disso depois. Mas o nosso AAG, Association of American Geographers, tem uma participação recorde nessa associação. São mais de 10 mil membros, representados por 100 países no mundo, 7 a 9 mil participantes no Congresso Nacional, na média. Então, é um congresso grande e junta todo mundo, humana, física, o que for. São mais de 70, aí não sabia como traduzir, grupos de afinidade, pode ser, de especialidades de área, de clima, ambientes costeiros, geomorfologia em termos de geografia física, e para pegar o extremo da geografia humana, sexualidade, espaço e geografia crítica e socialista. Mas são de mais de 70 grupos que durante esse congresso eles reúnem para fazer algumas sessões separadas, inclusive os plenários e outros. Daí essa associação também produz alguns dados, onde quem interessa da geografia nos Estados Unidos pode ler esses guias e entender mais qual departamento tem tal especialização, né? Qual departamento publica mais, assim. Então, eu peguei dados desse guia nacional da associação para ver quantos estados dos nossos 50 têm cursos de pós. São só 46, não todos têm cursos de pós-graduação. E registrado nesse guia. E qual é o número de áreas que a AAG reconhece? São 45 áreas de especialização reconhecidas. E poderia dividir essas áreas em 4 grandes áreas, né? Humana, física, regional e o que a gente chama-se de cartografia e técnicas, quer dizer, SIG e sensoriamento remoto, ou geoprocessamento. Aí cada universidade lista, a associação aqui lista quais as especialidades em cada universidade. Aí eu fiz um cálculo para ver, é difícil ver de lá, né? Não sei. Áreas de menos frequência, quer dizer, menos de 30% dos cursos tem especialista em Austrália. É o menos frequente, especialista em Austrália. O mais seria regional, geografia regional, geografia como chama, de desastres naturais, geografia política e a geografia regional da América Central, né? Tem Recreation and Tourism, Rural Geography, Agricultural Geography, Medical Geography, né? Filosofia na geografia também, nessa área de menos frequência. Agora, tem um grupo médio que identifiquei, Applied Geography, Europe, África, Cartografia, Planejamento, América do Sul, Conservação, SIG, Recursos Hídricos, Geomorfologia, Biogeografia e Ásia. Geomorfologia, Recursos Hídricos, nem é um dos mais frequentes que você acha em cursos de geografia. Interessante. Agora, os mais frequentes: geografia cultural, métodos quantitativos, geografia econômica, climatologia, geografia urbana, estudos do ambiente, geografia física geral, América do Norte e geoprocessamento. Geoprocessamento é o mais comum que você vai achar em qualquer universidade de pós na geografia. Agora, vamos ver como geografia é organizada dentro da nossa Fundação Nacional da Ciência para tentar entender como o nosso governo encara a geografia. Essa aqui é a nossa Fundação Nacional das Ciências. Tem vários directorates dentro do National Science Foundation. Ciências biológicas, ciência, engenharia, geociências aqui, ciências físicas e matemática, aqui ciências sociais, comportamento, econômica, assim. Tem alguma coisa especial para programas polares. De repente, no Trump, não existe mais lugar polar, então pode já tirar essa aqui do organograma.
Onde é geografia nessa organização? Está dentro de ciências sociais, isso que você falou, comportamento, ciência do comportamento, e ciências econômicas. E dentro daqui, é dentro de comportamento e cognição. Geography, Spatial Sciences, Antropologia e Psicologia e Linguística são os mais próximos em termos da organização da nossa Fundação Nacional da Ciência. Em termos de orçamento, né, o que vale, olha que gasta, né, o que vale. Engenharia, a maior parte do nosso pie aqui. Ciências ambientais, grande também. Life Sciences, matemática, ciências físicas, mas aqui seria geografia uma partezinha dentro dessa aqui, né? Então não é grande coisa. Conversei com o chefe dessa parte da NSF uns dias antes de vir para cá, para pegar os últimos dados, e ele falou: o programa de Geografia e Ciências Espaciais tem um orçamento cada ano, dentro desses 7 bilhões de dólares para a NSF em total, tem 0,01%, então são 7 milhões de dólares, na média, cada ano que Geografia e Ciências Espaciais têm para gastar em projetos. Daí eu queria compartilhar com vocês, e eu também queria entender melhor, qual é a proporção de dinheiro indo para a geografia física e geografia humana. E também projetos que têm um bom cruzamento da humana com física. E puxei os dados e fiz os cálculos. Difícil ver os números, mas olha no pie aqui. 46%, eu tinha que ler todos os resumos dos projetos, são mais de 200 projetos nesse ano passado, li todos os resumos e fiz uma classificação, é física, humana ou difícil classificar, são ambos. Ficou em 46% em termos de recursos físicos, 40% humanos e 14% que eu considerei ambos, uma mistura de geografia física com humana. Então, para mim, isso quer dizer que tem bastante lugar para essa parte azul crescer, não tem? Tem bastante lugar para crescer. Mas parece que os nossos administradores desses recursos não estão escolhendo só geografia humana, não estão escolhendo só geografia física. É uma boa representação. E também, além de geografia e ciências espaciais, existe um monte de projetos que demandam um projeto temático, juntando um monte de pessoal em áreas como Cyber-Enabled Discovery and Innovation, sustentabilidade, né, de água e clima, matemática nas geociências, dinâmicas, esse aqui é muito popular para os nossos geógrafos, montando projeto temático. Dinâmica de sistemas humanos naturais. Né? Que mais? Essa aqui também está pegando bastante geógrafos físicos, em termos de trabalhar em clima, mas como eu falei, com Trump, quer acabar com esse clima. O que é? Não existe, não precisa. Nós temos o melhor clima no mundo. E vai ficar melhor ainda. Eles estão gravando aqui e transmitindo. Espero que ele não esteja olhando. Ou ele não vai me deixar entrar nos Estados Unidos amanhã de manhã. Então, vamos falar um pouco agora. Isso me fascina, essa questão da geografia da geografia. Geografia da geografia. Em termos financeiros e em termos estruturais, pensando na própria organização dos cursos nas universidades, e somos geógrafos, vamos nos estudar em termos do espaço e o lugar que a gente cria para nossas pesquisas. Isso vai ter muito a ver
com o resultado, eu acho. Primeiro, o contexto financeiro. Como o Brito falou ontem, os Estados Unidos, a situação é melhor, mas está piorando em relação ao si mesmo. Essa aqui é percentual, a mudança em termos de porcentagem de recursos do Estado para as universidades. O sistema nos Estados Unidos, cada estado tem suas universidades públicas, mas não paga para o aluno ir. O aluno tem que pagar tuition, né? Então, vê a porcentagem aqui, difícil ver os números. Arizona, nesse tempo de 2008 para 2015, uma das melhores universidades nos Estados Unidos, caiu 47% dos fundos que recebe de impostos. Né? Oregon, menos 33%. Nevada, menos 31%. Louisiana, menos 42%. Kansas, menos 21%. Menos 21%. Só Wyoming e North Dakota, Dakota do Norte, subiu, e muito, né? 36%. Por que subiu naqueles estados? Alguma ideia? A bondade dos legisladores vem da terra. Petróleo. Aumento de petróleo. Aumenta o recurso no estado, aí é possível pagar, né, para a faculdade. Então, se o público não está contribuindo tanto para as universidades, eles têm que também pagar salário, também pagar luz, pagar instrumento, coisa assim. Então, o que está acontecendo com tuition, o dinheiro que o aluno tem que pagar? Aumentando cada vez mais. Na Universidade de Kansas, curso de graduação é mais ou menos $10.000 por ano que o aluno tem que pagar do bolso. Né? E o recurso público que nós temos é só 18% do orçamento da universidade. O resto vem de projeto do governo federal e do tuition que os alunos têm que pagar. Cada ano sobe. Esse ano vai subir 2% o tuition para ir para Kansas. É uma experiência que eu tenho lá em termos de financeiros. Mas agora vamos fazer aquela questão de entender o espaço e o lugar. De duas universidades que conheço muito bem, UCLA, onde fiz o doutorado, uma época maravilhosa na minha vida, é vizinho do bairro Bel Air, que é vizinho de Beverly Hills. É lindo a região. Bunch Hall, o Lyndon estava lá, né, esse ano. Você viu o Palm Court? É lindo, né? Essa área aqui de 3 andares engloba todo o departamento de geografia, tanto os geógrafos físicos quanto humanos. E a minha sala estava aqui, quando eu era doutorando. Legal, né? E lá fora, né, tem um sculpture garden ao lado do campo, muito, muito bonito, muito legal. Mas todo mundo junto, né? Se olhando, a arquitetura, né? Todo mundo se olhando, o geógrafo físico olhando ali, o geógrafo de filosofia, o geógrafo da história, o socialista, o comunista ali. Né? Interessante. Nós tínhamos um colóquio toda semana, juntando todo mundo. E, nossa, tinha muita discussão. Agora, em Kansas, esse aqui é o Lindley Hall, feito pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, 47, eu acho que foi construído o prédio. E não dá para ver... tinha uma pergunta para vocês nessa outra slide, desculpa. Geografia na UCLA é nas ciências naturais ou ciências sociais? E presta atenção ao departamento. Tem geógrafos físicos aqui, tem geógrafos humanos aqui, mas na administração da universidade é nas ciências naturais ou ciências sociais? Ciências sociais. Ciências sociais. O resto de ciências físicas fica no outro lado do campus.
Fica no outro lado do campus. Em Kansas, ciências naturais ou sociais? Olhando o prédio. Dá para... Parece mais natural, né? Ciência natural. Isso aí é geologia e geografia e um velho departamento de meteorologia se ubicava aqui, durante a história recente do departamento. Olha o que está acontecendo atrás desse prédio. Construção nova. Né? Vocês também, Lyndon completou, afinal, né, a construção aqui das geociências. Essa aqui durou 1 ano para construir. E que vai ser a parte aqui? Essa faz parte de um grande centro, eu vou falar em inglês, Earth, Energy and Environment Center, o centro da Terra, de energia e ambiente. Mas quais departamentos vão usar essas novas instalações de primeira, com novos instrumentos, com novos laboratórios e tudo? Geologia e engenharia do petróleo. Agora, vamos pensar. Geografia não entra aqui? Não? Não. Por quê? Quem bancou esse aqui não era o Estado. O Estado não tem dinheiro. Mas construiu um prédio novo de 70 milhões de dólares. Do bolso de uma pessoa que se formou da geologia e que fez a fortuna dele em quê? Em petróleo. Então, na verdade, é um centro de petróleo. E até vai ter uma pequena restrição de quem pode dar aula nesse prédio. Só se tem a ver com o meio ambiente. Ou petróleo. Né? E eles vão fazer uma seleção. Se quiser dar aula num desses novos auditórios, né, com alta tecnologia, vai ter que mostrar o currículo, vai ter que mostrar o syllabus, né, da matéria que vai dar para ser aprovado, que pode dar aula aqui. Porque quem doou o dinheiro quer que vai para o assunto que ele gosta mais. Então, eles vão deixar geografia e estudos do meio ambiente dar aula, mas vai ter que passar por essa revisão. Interessante. Será que eles vão nos deixar usar máquina de café? Porque vai ser boa dentro desse prédio. Vai ser muito boa. Nossa. Lanchonete de primeira. Olha o velho observatório ali em cima. Né? Não usa mais, claro. Não dá para ver nenhuma estrela dentro da cidade de Lawrence, nesse local. Então, vão abrir em novembro, esse ano, esse prédio. Então, eu nessa parte da fala, eu penso nesse conceito de invisibilidade da geografia. Geografia invisível. Se é dentro das ciências sociais, o que acontece com geografia física? Ninguém pensa em ir na geografia estudar geomorfologia, ou recursos hídricos, ou hidrologia, nada disso. Se fica dentro de ciências naturais, no nosso caso em Kansas, ninguém vem para nosso departamento estudar a política, a jeito de trabalhar com o ser humano em si, né? Como uma entidade cultural, político, econômico. Não. E existe bastante inequidades financeiras. Geografia física, os professores, até o departamento, recebem mais recursos da universidade, porque tem uma certa equipamentos, materiais que tem que trabalhar. E existe também essa briga de recursos e a busca de doações de indivíduos, porque não vai ter mais dinheiro do Estado. O que está acontecendo com o orçamento da nossa Fundação Nacional da Ciência? Aí tem essa busca, tem professores buscando pessoas, indivíduos na sociedade, bilionários, para financiar a pesquisa deles. Então, o que aconteceu com o público
querendo formar, como o Brito falou ontem, querendo formar uma sociedade educada, que entende a importância da educação, eu tenho medo de que estejamos fazendo uns passos errados. É bom ter um prédio novo desse jeito, se tiver o café. Mas é um sinal que dá um pouco medo. Resumindo, temos muitos geógrafos trabalhando, muitos departamentos agora, fora das elites. E a geografia lá existe, só tem que achar dentro desses centros que eles formaram desde os anos 40, interdisciplinares, de estudos do espaço, estudos da economia regional, enfim, né? Earth Science. Muitos departamentos fecharam e entraram com outros cientistas físicos e chamaram-se um departamento de Earth Science. Né? Então, tem geógrafos, mas tem que procurar. Tem alta variabilidade na organização dos cursos, nas universidades, que pode ter uma estratégia numa universidade de aumentar geografia e vai ser diferente dessa outra aqui, que dificulta a unificação no país de que é geografia. E essa questão da invisibilidade da disciplina. Está invisível dentro das escolas. Os meninos estão aprendendo geografia. Eu já vi a lição de casa dos meus filhos. Está aprendendo bastante geografia, sabia? Dad, it's called social sciences. Não é geografia, Dad, é social science, ciências sociais. Minha professora não é geógrafa. Então, mas é geografia. E também dentro das universidades, essa invisibilidade. Agora, oh my God. Para todos os cientistas, né? Estamos olhando a possibilidade do fim de fatos. A gente tem que discutir isso na sala de aula com os alunos, para tomar consciência do que aconteceu em novembro. Né? Eles também estão tentando processar. Mas, professor, será que não existe fato mesmo? Espera aí, vamos conversar. As pessoas, e a ciência não ajudou nisso. Falar a verdade, cientista não ajuda nisso. Tem a ignorância da ciência, do processo científico. Os cientistas não ajudam a melhorar o quadro aqui. Agora estamos tentando aumentar o número de matérias para ensinar os cientistas a se comunicar, né, para comunicar resultados. Por quê? Porque a mesma coisa que o Brito falou ontem à noite. Esse dinheiro que estamos gastando, na maioria dos casos, vem dos alunos, que vem da sociedade, que vem dos poucos impostos que estão entrando, mas mesmo assim, é dinheiro público. Nós temos a obrigação de descrever melhor o que nós estamos fazendo nesses prédios e no campo. Você está indo para o Brasil? Que legal, mas isso ajuda a gente como? Então, nós precisamos responder à sociedade para melhorar a situação aqui. Não vai funcionar como uma sociedade ignorante da ciência. Tem um papel diminuído do governo em apoiar pesquisas. Trump já declarou isso, que quer diminuir os recursos para a ciência, principalmente de estudos da mudança climática global, que não existe. E, como o Brito falou ontem à noite, já propôs cortes de 10% a 11% da nossa Fundação Nacional da Ciência. E vai ser dividido mais ou menos igual para todos os setores. Então, geografia vai operar com essa corte. Só que, para vocês entenderem, é uma proposta só do Trump. Cada passe de recursos para as agências nacionais tem que passar pelo Congresso. Então, tem vários laboratórios, por exemplo, em certas partes do país, Colorado, Texas, Maryland, que recebem muito dinheiro, porque são centros de pesquisa da Fundação Nacional da Ciência.
E os representantes daquelas áreas não vão querer baixar o orçamento, que isso vai realmente afetar a economia da região desses laboratórios nacionais. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu não tenho certeza que vamos sofrer tanta corte, não. Então, quais os passos para frente? Procurar interação física com humana. Vamos ser criativos, vamos tentar achar os espaços, né, para ter mais interação. Por quê? Eu vejo projetos temáticos da FAPESP, projetos temáticos da NSF, como uma coisa que é perfeito para a geografia, como disciplina. Vamos ir atrás desses projetos. É nós que entende como o meio físico e o meio humano têm uma relação. Então, vamos mostrar para a sociedade que geografia é que comanda nessa situação. Vamos mostrar a importância da pesquisa para a sociedade através desses projetos temáticos. Então, falando da fronteira do conhecimento, junto essas duas áreas, em equipe, tem a alta capacidade de caracterizar os impactos das atividades humanas no chamado antropoceno. Então, estou dizendo aqui, uma maneira de juntar esforços é para enfocar nossas pesquisas temáticas sobre os impactos que nós estamos tendo entre si, entre nós, o ser humano contra o ser humano, e o ser humano e a natureza. Há várias escalas, né? Estamos num momento de hiperglobalização. Então, qualquer impacto pode ter um fator micro, pode ter um fator local, regional, nacional e mundial, global. E, para mim, o meu viés é isso, agricultura. Nós precisamos alimentar não sei mais quantas pessoas. Nós temos uma atividade que precisa do entendimento não só de economia, mas de tecnologia e o meio físico para poder produzir. Como vamos fazer isso? Vou introduzir umas linhas de pesquisa, jogando a ideia aqui para nós considerarmos. Será que tem uma nova revolução verde que podemos juntar esforços para estudar? Wes Jackson é um geneticista. Fundou o Instituto da Terra em Salina, Kansas, nos anos 70. Para tentar criar policultura perene de grãos, para criar a hibridização entre os grãos que a gente costuma usar, o arroz, trigo, sorgo, assim, com os parentes silvestres na natureza, para ter uma cultura de grãos perene. Entendeu? É um instituto sem fins lucrativos que quer mudar a maneira em que o mundo cultiva. Vamos levantar, são os financiadores, né? Eu vou precisar de ajuda, Isabela, cadê? Essa aqui. Então, alguém segura? Eu vou continuar. Estou chegando no final aqui, gente. Veja só. Essa aqui é trigo tradicional. É um trigo tradicional plantado em Kansas. Olha a profundidade dos raízes. Esse aqui já é um cultivo que se chama Kernza. É um cruzamento do trigo com parentes silvestres perenes da pradaria. Se não me engano, na região de Iraque, Síria, essa região. Olha a profundidade e a massa de raízes que tem. Então, a pergunta é assim. Outra aqui. É um produtor de Kernza, se não me engano, em Califórnia. Ele está produzindo Kernza para uma empresa que se chama Patagônia, que faz cerveja. Estão fazendo cerveja, Long Root Beer. Raiz longo de cerveja. Então,
Vocês podem começar a pensar nos impactos que isso vai ter se continuar plantando. Pesquisadores no mundo inteiro estão trabalhando com várias culturas. Arroz na China, que é perene, você não precisa plantar cada ano. Sorgo, perene, principalmente para a África, porque sorgo é usado muito na alimentação básica na África. Girassol também. Que mais? E soja também. Uma das culturas que estão pensando em tentar modificar com hibridização. Então, pensando em policultura perene, qual será o impacto nos solos? Imagina convertendo uma área de agricultura de volta para o ecossistema perene que existia, seja cerrado, seja nossa pradaria, com essas culturas. O que aconteceria na questão de erosão? Já que o solo vai ser coberto o ano inteiro, não vai ter nenhum tempo com solo exposto. Imagina. E sem tanta erosão, qual vai ser o fluxo de nutrientes para os rios? Que agora, nossa agricultura em Iowa, Nebraska, Kansas, Illinois, Ohio, está criando aquela zona da morte no final do rio Mississippi, no Golfo de México. São quantos quilômetros? Uns 200 quilômetros do fim do rio, onde não tem nada que consegue viver naquela água. O que vai acontecer? E o fluxo de água? Vai economizar água? Já em Kansas, nós temos que ter uma violenta irrigação, principalmente no oeste do estado, para poder produzir nosso milho. O que vai acontecer com o carbono do solo para a atmosfera, com essas novas culturas? Poderia ser um novo, como chama, carbon sink, né? Pensando no tamanho daquelas raízes. E fora os impactos físicos, imagina os impactos socioeconômicos. Será que não vai precisar mais de mão de obra para plantar? Em termos relativos do anterior? Principalmente em países em desenvolvimento, com bastante camponês, né, plantando aí na mão. Imagina como seria. Imagina um povo que extrai tanto da natureza com a energia do petróleo, que a gente está usando agora, e petróleo, vocês sabem, é energia fóssil, né? Energia fóssil. Vem do sol, não sei quantos anos atrás. Energia solar fóssil, na verdade, petróleo. Imagina trocando por uma sociedade que extrai subsistência só com energia solar contemporâneo, porque seria um sistema perene. Então, tem muita coisa para estudar. Aqui é uma vista dos talhões experimentais em Salina, no Instituto da Terra lá. À direita é um talhão de kernza, aquela variedade de trigo. E para terminar, alguma coisa sobre o trabalho recente que eu faço junto com autores da Embrapa. Duas publicações para chamar a atenção. Um é de Remote Sensing of Environment e o outro que saiu esse ano do PLOS ONE. Um é entendendo como podemos usar sensores MODIS para fazer mapeamento, classificação e mapeamento da expansão da agricultura em Mato Grosso. E esse artigo aqui usa essa tecnologia para medir essa expansão e tentar entender melhor o impacto de uma política pública. Na verdade, não é uma política pública, é uma política dos grandes transportadores da soja, compradores de soja, e os grupos ambientalistas do Brasil e internacional, tipo Greenpeace, de ter uma moratória da soja. Não vão comprar mais soja de áreas desmatadas depois de 2006. Então, com essa série de mapas que nós fizemos e publicamos nesses artigos aqui, conseguimos identificar o impacto dessa
dessa política. Só para ter uma ideia, esse aqui é Mato Grosso. Essas áreas aqui, com as linhas, são as áreas indígenas ou de proteção. O amarelo é agricultura. E quando esse amarelo fica azul, estão começando a trocar de só plantar soja para plantar uma safra safrinha, com milho. Entendeu? Então, vamos ver. Essa aqui é a situação em 2001. Essa aqui é 2006 e 2014. Está vendo? Vou mostrar aqui de volta. Tem bastante desmatamento na bioma da Amazônia para criação de gado, para umas áreas de colonização. E o resto está enchendo muito, está intensificando a agricultura. Então, eu queria que esses dados fossem usados por várias equipes interdisciplinares, ou geografia física com humana. Vou dar um exemplo aqui. Aqui é querência. Alguém já conhece querência? Conhece a região do Xingu? Em 2001, não tinha muita atividade de produção de soja. 2006, bastante. E 2014 está explodindo, está começando a explodir na região. E o Parque do Xingu aqui, né, os Kayapó morando por aí, estão sendo completamente cercados. Também vocês têm um ministro de Agricultura que já levantou a proposta de poder entrar em áreas indígenas e fazer agricultura industrial. Né? Então, vamos juntar uma equipe para entender os impactos dessa intensificação da agricultura ao redor das reservas. A gente já sabe de vários estudos que, tirando a floresta, você já altera o clima, até local da região. Essa aqui fica como chama, o início do rio é a nascente, isso. O nascente do Xingu está aqui e está cercado de agrotóxico, de nutrientes que estão correndo aqui na terra dos Kayapó e outros grupos indígenas. Qual vai ser o impacto em transporte de material no sistema hidrológico? Que vai ser o impacto na erosão, no clima local. Tem várias coisas na política municipal, na política estadual, nacional, até global, que poderia estudar essa dinâmica ao redor da reserva e entender os impactos nos povos indígenas aqui, nessa parte do país. Enfim, espero, mais uma vez, muito obrigado por essa grande oportunidade de estar com vocês de volta aqui em Campinas. É uma grande honra. Obrigado, Arquimedes. Obrigado, Zé Queiroz, Marcelo, Lindon, todo o pessoal que já me recebeu minha família aqui. E espero ter deixado com vocês umas novas ideias de como podemos trabalhar juntos. Eu acho que a fronteira do conhecimento, as coisas mais interessantes a descobrir, para mim, são descobertas quando nós trabalhamos juntos, compartilhando nossa experiência diferente. E espero poder participar nesse novo conhecimento com vocês nos anos que vêm. Muito obrigado.